Aleluia, aleluia, Meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais uma vez nos encontrando através dos canais sociais de nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino. Vamos ouvir a palavra de Deus dessa sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos nossa caminhada nesta segunda semana do tempo da Páscoa. E hoje vemos Jesus colocado nas margens do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Se nós lembramos bem, foi exatamente aí, nas margens do mar da Galileia, onde Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Então, o texto começa fazendo um retorno às fontes. Jesus volta para aquela realidade onde começou com seus discípulos, depois de um tempo de caminhada, para ver até onde os discípulos tinham aprendido daquilo que ele tinha falado até agora. As multidões já o seguiam porque Jesus tinha se tornado famoso, a sua palavra chegava aos ouvidos de muita gente e as pessoas o buscavam por N necessidades. Tanto que Jesus vai sentir por estas pessoas um sentimento que é muito mais do que piedade, do que pena, é compaixão. A compaixão é o sentir do coração, é o colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro, mas sendo com o outro. Então Jesus se coloca no lugar dos sofredores que buscam uma resposta para as suas muitas angústias.
E a maior de todas as angústias, e a primeira das grandes necessidades humanas, é a necessidade de pão. E aqui não somente o pão físico, material, mas quantos pães o ser humano precisa? O pão da paz, o pão da felicidade, o pão da fraternidade. A humanidade tem fome de vida e vida em abundância. Então, essa fome de vida faz com que as pessoas busquem aquele que é o pão da vida, Jesus Cristo. Então, quando ele vê a multidão vindo ao encontro, ele lança um desafio aos discípulos. É como se fosse uma prova, agora uma prova oral. Ele diz aos discípulos: olha, como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Sabendo ele o que tinha que ser feito, porém queria saber se os discípulos estavam alertas para o que precisava ser feito. E aí, como é costume entre nós, a gente lança para outro a responsabilidade. E aí Filipe diz: mas Senhor, nós não temos condição, não temos dinheiro suficiente para comprar um pedaço de pão para tanta gente. Quer dizer, é muito mais fácil às vezes eu lançar para o outro a resposta da pergunta do que eu lutar, do que eu me esforçar para dar essa resposta. E aí, de repente, aparece um dos outros discípulos, o irmão de Simão Pedro, e diz: olha, tem aqui um menino que tem pouca comida, mas quem sabe não já é o começo de alguma coisa. Eram 5 pães e 2 peixes. Juntando essa comida toda, nós temos aí o número 7, que simbolicamente, biblicamente, é o número da perfeição. Então, Jesus manda as pessoas sentarem, e o evangelista é muito plástico e diz: tinha relva no lugar. Quer dizer, então Jesus naquele momento assume a posição do bom pastor, que coloca as ovelhas nos prados, na relva, e vai alimentá-los. Então Jesus começa a partilha, e a partir da realidade da partilha, todo mundo é alimentado, e alimentado de tal maneira que sobra a comida. E aí nesse caso acontecem 2 realidades milagrosas: o milagre da multiplicação do pão e o milagre da generosidade do coração de quem partilha. Porque esse é o grande milagre que precisa ser feito hoje em dia, o milagre da generosidade do coração. Porque, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas têm o coração tão duro e tão fechado? Tem muito, mas tem muito apenas para si. Estão tão preocupados com a sua despensa, com os seus bens, com os seus interesses pessoais, com as suas riquezas, com a sua conta bancária. Por que é que tem tanta gente entrando em crise, pedindo que as pessoas vão para a rua, que façam movimentos, aglomerações nas ruas? Porque a economia precisa voltar a funcionar. É porque tem muita gente interessada em ganhar dinheiro. E não se preocupam com a vida humana. Não se preocupam que tem pessoas que vão morrer por causa disso. Então, nesse evento evangélico aqui, Jesus consegue fazer 2 milagres: o milagre de multiplicar o pão e o milagre de fazer com que alguém tire tudo que era seu e consiga partilhar com os outros. E quando a partilha acontece, todos os bens se multiplicam e sobram. Esse é o grande ensinamento do ressuscitado. O ressuscitado convoca a comunidade, convoca os discípulos, convoca a todos nós a termos um coração generoso. Aquele que faz a experiência do ressuscitado, ele sabe que não pode mais estar tão apegado aos bens materiais. Por quê? Porque todos os bens materiais perecem. Tudo perece. Vejam, a realidade da morte de Cristo. O grande bem de valor que Jesus tinha era um manto. Um manto que era tão importante que ninguém quis rasgá-lo. Era uma peça importante. E no fim das contas, com quem ficou esse manto? Com os soldados que lançaram o sorte sobre ele. Quer dizer, conosco não é a mesma realidade, meus irmãos e irmãs. Nossos bens, para quem vão ficar? Quando nós nos formos desta terra, para quem deixaremos tanta coisa que acumulamos? Então nós precisamos mesmo pedir que pessoas vão para a rua, arriscar a sua vida, colocar a sua vida em risco para poder produzir dinheiro. Que sentido tem isso? Não. O que deve produzir em nós essa realidade na qual vivemos é a partilha, é a generosidade.
Quem tem muito, quem tem suficiente, quem tem reserva para 1, 2, 3 anos sem trabalhar, pois então partilhe com quem não tem. Quem tem muita reserva, doe para quem não tem. E assim todos ficaremos em paz. E quando tudo isso passar, todos voltaremos a reconstruir o nosso país. Essa é a grande mensagem de Jesus para nós nessa sexta-feira. Então vamos pedir que o ressuscitado toque o nosso coração, para fazermos nós também, na nossa realidade, hoje, o grande milagre da generosidade do coração e, a partir daí, o milagre da partilha. E saibamos que quando partilhamos, quando somos generosos, Deus nos abençoa, multiplica nossos bens e alimenta muito mais do que aqueles que nós éramos capazes de alimentar. Então que o Senhor nosso Deus nos abençoe neste final de semana que se aproxima. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Aleluia, 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 aleluia.